Hoje eu trago uma sugestão para você, uma receita que promete pelo sabor e pela delicadeza e com certeza tem mercado. Quem aí não adora ir numa cafeteria tomar aquele cafezinho da tarde com um delicioso quiche? E fica aí a chamada para você que quer fazer uma renda extra vendendo salgados. Dá para faturar uns R$60 vendendo um quiche que é bem fácil de fazer. Aprenda no vídeo de hoje uma receita incrível de quiche de ricota com espinafre. Eu sou Mari Melo, fica comigo e vem se inspirar. Hoje essa receita é composta por duas partes. A primeira é a massa e a segunda parte é o recheio. Então vamos aos ingredientes da massa, anota aí. 200 gramas de margarina ou manteiga. Uma gema, eu terei aquela película que envolve a gema que dá aquele cheiro de ovo. E aproximadamente 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Cada xícara tem 120 gramas de farinha, então dá um total de 360 gramas de farinha. E uma pitada de sal. Essa massa é versátil, então ela serve para quiche, para torta, qualquer dessas massas de forno. Você vai ver que ela é maravilhosa, tanto para manusear quanto em sabor. Então vamos ao modo de preparo. Pega aí uma tigela, vamos colocar as 200 gramas de margarina ou manteiga. Eu estou usando ela ainda gelada, acho que é mais fácil de manipular e ajuda para não perder o ponto com risco de colocar mais farinha de trigo. Agora é a vez da gema, lembrando que eu tirei aquela película para não ficar com aquele cheiro de ovo. E uma pitada de sal. Eu vou incorporar agora a gema com a margarina com uma colher e vou misturando. Em seguida, vamos colocar a farinha devagarzinho. Eu vou colocar a primeira xícara e vou mexendo e incorporando aos poucos. Agora vamos colocar a mão na massa. Eu vou colocar mais uma xícara de farinha. E vamos misturando com muito carinho e muita paciência, afinal a gente não quer que a massa passe do ponto. E continua mexendo. Agora eu vou colocar um pouco mais de farinha, mas veja que já está perto do ponto. Vai até sobrar a quantidade de farinha e isso é super normal. Às vezes, até a temperatura do ambiente influencia na quantidade de farinha. O importante é ficar atento ao ponto da massa. O correto é esse que você está vendo. Vá apertando com os dedos, você tem que observar para ela não ficar nem molhada demais e correr o risco de ficar oleosa e nem ficar seca demais ao ponto de esfarinhar. Agora que a nossa massa está pronta, é a vez de forrar a forma. Você pode tanto usar aquela forma de quiche grande ou fazer uma versão menor que vende em cafeteria. Eu trouxe aqui algumas opções para você. Das formas grandes, tem essa tradicional com fundo falso e tem essa outra com detalhes nas bordas. Essa com detalhe é menos funda e é uma das mais tradicionais em buffet. As duas têm o fundo falso. Para ajudar a desenformar, a forma de quiche tem que ter esse fundo falso. Se não tiver, ele quebra na hora de desenformar. Aqui eu trago também as versões menores. Então tem a miniatura dessa com detalhes nas bordas, também de fundo falso. Essa é a mais tradicional e é a que a gente vê mais nas cafeterias. E essa aqui, ela é menor e é mais funda, então ela leva mais recheio e menos massa. Mas se você quiser fazer essa receita hoje e não tem a forma de fundo falso, não tem problema. Vamos recorrer à boa e velha travessa de vidro, aquela tipo Marinex, que também funciona e dá certo. Só não desenforma e acaba não ficando tão bonito para a apresentação. Essa quantidade de massa dá para fazer geralmente uma forma grande de quiche da mais alta. Lembrando que a quantidade da massa pode variar dependendo do quanto você vai deixar a massa forrada mais grossa ou mais fina.
Para mim, a delicadeza do quiche está na espessura de como você forra a massa. O quiche, com a massa grossa, ele acaba ficando um pouco mais grosseiro e vai ficar só com gosto de massa. E não queremos isso, a gente quer um quiche delicado, com boa proporcionalidade de massa e recheio. Se por acaso a sua massa sobrar, não tem problema. Enrola com rolo filme e guarda na geladeira, que dá para usar dias depois e fica maravilhosa. Agora vamos começar a forrar a nossa forma. Existe um truque para você conseguir deixar o fundo bem fininho. A gente tira o fundo falso e com o rolo de abrir massa, eu vou abrir a massa no fundo falso. Daí você vai conseguir forrar mais rápido e garantir uma espessura uniforme e fininha. Então separe os pedaços na massa e vamos abrindo como eu estou mostrando. Veja que é uma massa fácil de manusear, ela não fica quebrando e nem fica grudando no rolo. Agora terminamos de forrar o nosso fundo falso. Quando eu aperto no fundo, veja que ela está bem fina e delicada. Agora a gente encaixa o fundo falso na forma e vou começar a forrar as bordas. Para forrar as bordas, ou vai no manual mesmo, você pega o pedacinho de massa e sai moldando, ou você pode abrir tirinhas com o rolo e ir preenchendo. Lembrando que a espessura da massa acaba sendo do gosto de cada um, então quem gostar da massa mais grossa é só forrar um pouquinho mais grossa. Agora a nossa forma está pronta e forrada. Antes de assar, lembra de furar com um garfo a massa no fundo. Isso vai evitar dela subir no meio do cozimento e também vai facilitar o assado da massa. Para mostrar outras opções para vocês, eu forrei desse mesmo jeito as forminhas menores e também o Marinex, para você ver que não tem segredo e também dá certo. Agora que já estamos com a massa pronta, antes da gente seguir para o passo 2 da receita, que é o recheio de ricota com espinafre, eu quero dizer que se esse vídeo bater uma meta de 100 likes, eu vou fazer uma parte 2 com 3 receitas de recheios diferentes e deliciosos. Então não deixa de clicar no joinha aí embaixo. E não deixa de se inscrever, é de graça, não custa nada e ajuda pra caramba o canal. Para o recheio nós vamos precisar de um bloco de ricota de aproximadamente 400 gramas, uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, um copinho de 200 gramas de requeijão de sua preferência, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, uma pitada de sal e pimenta do reino a gosto e, para quem quiser, um pouco de molho inglês a gosto, também opcional. E, por fim, o nosso espinafre, que eu estou usando 2 maços. O primeiro passo do recheio é o espinafre. Então eu vou pegar o maço, eu vou desfolhar essas folhinhas, eu vou posicionando uma a uma e vou cortando em tirinhas. Veja que eu não lavei ainda, eu estou cortando primeiro. Depois das folhas cortadas, eu vou para o passo 2. Eu lavo elas em água corrente e, como um próximo passo, eu dou um choque térmico e coloco em água fervente e deixo por 2 minutinhos de molho. Depois eu coloco na água gelada para parar o cozimento e não perder a cor das folhas. Feito isso, escorra e reserve o espinafre. Agora nós vamos refogar o espinafre. Então eu pego uma frigideira, coloco 2 dentes de alho com um fio de azeite e levo para o fogo para dourar levemente. Quando o alho está nesse ponto, eu coloco o meu espinafre e tempero com sal e pimenta a gosto. Agora cuidado porque o alho doura muito rápido. Eu deixo mais um tempinho no fogo até secar aquela aguinha que forma e misturo bem para que todo o meu espinafre fique bem refogadinho e temperado. Agora que o nosso espinafre está pronto, vamos preparar a base do recheio do quiche. Eu pego a travessa que eu fiz a massa e vou colocar o bloco de ricota e vou amassando com um garfo. Ela vai desmanchando com facilidade.
Depois da ricota macerada, eu coloco uma caixinha de creme de leite. Vou colocar um pote de requeijão e as 2 colheres de queijo ralado. Agora eu tempero com um salzinho e uma pimentinha a gosto. Eu vou colocar opcional porque eu gosto um pouquinho de molho inglês. Agora vamos misturar bem esses ingredientes. Depois de misturado, eu vou colocar o espinafre que já deixamos prontinho e vamos misturar bem. Eu gosto de cortar o espinafre em tirinhas porque ele fica mais fácil de se espalhar no recheio e fica bem mais bonito. Agora nosso recheio lindíssimo está pronto para ir para a forma do nosso quiche. Veja que eu não preciso assar a massa antes. Nessa receita, a massa e o recheio vão ao mesmo tempo para o forno. Eu vou despejar delicadamente o nosso recheio nas formas. Vamos decorar com o restinho da massa que sobrou. Eu vou arriscar fazer uma rosinha e umas folhinhas. Não é obrigatório fazer não, tá? É opcional. Eu vou abrir uma tirinha da massa, vou tirar as rebarbas e vou enrolando para deixar em formato de flor. Vai ficar mais ou menos assim. Para as folhinhas, eu abro um pedacinho da massa, corto no formato de folha e faço até as ranhurinhas imitando a textura da folha. E pronto! Depois de enfeitado, o nosso quiche fica assim. Antes de levar a massa para o forno, eu dou uma pré-aquecida de 10 minutos e coloco meu quiche. Aqui no forno da minha casa, eu coloco a 180, 200 graus e levo uns 45 minutos de forno. Lembre que o tempo pode variar dependendo da espessura da sua massa, das características do seu forno e do tamanho da sua forma. Agora nosso mini quiche está pronto, veja que ele fica levemente dourado em cima. Da mesma forma, a forma grande também fica, então o ponto é esse. Veja como ficou lindo e é uma pena que vocês não possam sentir o cheiro, porque tá realmente incrível. Eu vou partir agora para vocês verem. Olha como ele tá macio, dá para ver que ele se desmancha na boca. Olha esse close na espessura dessa massa, minha gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Faça, não deixa de comentar se você gostou, se deu certo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.